seja muito bem-vindo ao canal Louise Crovesi. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o que é melhor para minha microbiota, proteína animal ou proteína vegetal. Vamos ver a batalha dessas duas proteínas e ver quem vai vencer nesse ringue. Bora lá? Bom, que a alimentação é um ponto crucial. Quando a gente fala de microbiota intestinal, todo mundo já sabe. Ela pode tanto levar à desbiose como prevenir a desbiose. E por ter esse ponto, por poder agir nesses dois lados da moeda, a dieta é um ponto importantíssimo e que a gente precisa saber como a gente pode favorecer a prevenção da desbiose e manter a nossa microbiota saudável e equilibrada para que ela funcione de forma harmônica com o nosso corpo, ajudando no funcionamento adequado do nosso metabolismo e assim a gente consiga prevenir várias doenças que têm relação com a nossa microbiota intestinal. Mas afinal, quando a gente fala de proteína, será que existe alguma melhor? Será que a proteína animal ou a vegetal teria mais vantagens sobre a outra? Nesse vídeo vamos desvendar esse mistério. E para isso, vamos começar falando das proteínas animais. As proteínas animais, eu vou dividir elas em algumas categorias. Vamos lá. A gente tem as carnes vermelhas, aves e a carne suína. A gente tem os peixes e frutos do mar e a gente teria ali leites e derivados. Os primeiros alimentos que eu falei, que seriam as carnes bovina, suína e de aves, elas são fontes de ácidos graxos saturados. E a gente já sabe que os ácidos graxos saturados em excesso, eles são maléficos para a nossa microbiota intestinal e podem causar a desbiose na microbiota. Além disso, a gente já sabe que não só a quantidade de lipídios que a gente ingere, mas a qualidade vai importar. E também esses alimentos, eles são fontes dos ácidos graxos poliinsaturados N6. E também sabemos que quando há um desequilíbrio na alimentação entre esses ácidos graxos poliinsaturados N6 e N3, com um aumento do consumo dos N6, a gente tende a levar à desbiose da nossa microbiota intestinal. Então, parando para analisar, esses primeiros alimentos que eu estou falando aqui de proteína, fontes de proteína animal, eles teriam esses dois elementos que agiriam de forma negativa na nossa microbiota. Além disso, tem um outro ponto que a gente precisa considerar. Se esses animais forem alimentados com rações provenientes de produtos que foram cultivados com aditivos químicos, eles vão ter mais um elemento que pode atuar negativamente na nossa microbiota intestinal. A gente sabe que os agrotóxicos, os xenobióticos de uma forma geral, eles também podem promover a desbiose da nossa microbiota intestinal. Essa primeira categoria de proteína animal, vamos chamar assim, eles teriam esses três elementos que poderiam levar a um desequilíbrio na nossa microbiota intestinal. Agora a gente vai comentar sobre peixes e frutos do mar. Peixes, a gente sabe que existem muitos que são fontes de ácidos graxos poliinsaturados N3, que seria até benéfico incluir o consumo deles na nossa alimentação. Sem sombra de dúvida, sim, é super interessante a inclusão de peixes na nossa alimentação, por conta deles serem fontes dessa gordura que ajudaria a equilibrar ali a nossa alimentação, né? A razão entre N6 e N3 na nossa alimentação. Mas a gente se depara com alguns pontos negativos. O primeiro é a contaminação com metais pesados, que também agem como xenobióticos e podem trazer malefícios tanto para a nossa microbiota, também como ter efeitos negativos no nosso corpo de uma forma geral. E também eles estão expostos a esses aditivos químicos da mesma forma que
a primeira categoria de proteína animal que a gente citou, tanto por meio da ração que é dada para esses peixes, como também pelo contato com uma água contaminada com esses elementos, com esses aditivos químicos. Então, eles também teriam essa possibilidade de estarem contaminados com aditivos químicos que poderiam fazer mal para a saúde da microbiota intestinal do indivíduo que consumisse esses alimentos. E a terceira categoria que eu queria falar, que é dos leites e derivados. Essas seriam a que teriam o menor risco de ter um impacto negativo na microbiota intestinal, apesar da gente saber que o leite ele também é fonte de ácidos graxos saturados, mas que tem uma menor quantidade do que a primeira categoria que a gente citou ali das carnes. Bom, o que eu quero deixar claro é que a gente tem esses elementos que agiriam de forma negativa na microbiota. Só que a gente tem que ter em mente que o ácido graxo saturado, os ácidos graxos poliinsaturados, NCs, são importantes para a nossa alimentação, para a nutrição do nosso corpo, desde que na quantidade adequada. O que faz mal é o excesso. Os estudos mostram claramente que o excesso de consumo de ácidos graxos saturados é que causam a desbiose na microbiota intestinal. E que quando a gente tem um desbalanço entre ácidos graxos poliinsaturados, N6 e N3, que podemos causar uma desbiose na microbiota intestinal. Então, não é o simples fato de você consumir carne vermelha em uma quantidade ali dentro do preconizado que vai estar causando desbiose na sua microbiota intestinal. É aquela pessoa que consome carne vermelha em excesso e que negligencia alimentos fontes que vão nutrir a nossa microbiota, que vão ter um efeito positivo na nossa microbiota intestinal. E aí, eu quero entrar então nas proteínas vegetais. Bom, as proteínas vegetais, como o nome sugere, vão vir de plantas. E a gente sabe que os alimentos fontes dessas proteínas vão ter uma composição que contribui com a manutenção de uma microbiota equilibrada, como por exemplo, fibra, que é o principal alimento da nossa microbiota intestinal. A maioria das fontes de proteína vegetal são também fontes de fibras, que são importantes para a nossa microbiota. Aqui vale ressaltar um ponto negativo. Se essas proteínas vegetais, elas são oriundas de cultivos que utilizem aditivos químicos para produzi-las, sim, elas vão ter o mesmo elemento negativo que estão presentes nas carnes que a gente comentou com relação aos aditivos químicos. Óbvio que quando a gente fala de uma proteína animal, a carga pode estar maior na carne desses compostos. E aí pode parecer algo meio sem sentido, uma vez que na plantação que se é aplicado ali os agrotóxicos, esses elementos. Só que o que acontece? Lembrando lá da biologia, quando a gente estudava a cadeia alimentar, né? Esses animais que consomem rações feitas com esses produtos que tiveram aditivos químicos utilizados na sua produção, eles vão consumir uma grande quantidade ali de vegetais e isso acaba fazendo com que a quantidade que eles vão ingerir tenha uma maior carga na carne deles do que comparando ali com o vegetal em si, por conta de acumular esses aditivos que foram utilizados em várias plantas que foram confeccionadas para fazer a ração desses animais. Então a gente teria esse impedimento, mas a gente pode reverter essa questão dos aditivos nas plantas quando a gente faz a opção de consumir os alimentos orgânicos, onde eles vão ter uma produção que não tem a utilização desses aditivos químicos e a gente pode optar por esses alimentos para poder evitar o contato com esses elementos que causam desbiose na nossa microbiota e que não tem a ver com a composição do alimento em si, e sim de processos que ocorrem ali na produção desse alimento. Então, quando a gente compara a proteína animal e a proteína vegetal,
A proteína vegetal, ela parece ser mais benéfica para a nossa microbiota do que a animal, por ela ter menos elementos que são nocivos para a nossa microbiota, que podem promover a desbiose, e por ser também fontes de fibras, que são benéficos para a nossa microbiota. Mas aí é que vem o alerta. A gente tem muitos estudos que mostram, sim, que as dietas plant-based, tanto a do Mediterrâneo quanto as dietas vegetarianas, elas são mais benéficas para a saúde da nossa microbiota intestinal e, consequentemente, para a nossa saúde. Só que a gente não precisa que a pessoa que a gente está atendendo, o nosso paciente, se torne vegetariano para poder ter uma microbiota saudável. Se a pessoa gosta de consumir carne, a gente tem que respeitar isso e tem que fazer os ajustes na dieta. Porque o grande problema não é consumir carne em si. O grande problema é que a nossa alimentação, o nosso padrão alimentar, ele acaba tendendo ao consumo de carne elevado, porque nós brasileiros temos essa tendência de consumir mais carne do que até outros povos, e o baixo consumo de fontes de fibra, como a própria proteína vegetal e outros alimentos fontes de fibra que são importantes para a nossa microbiota. Essa combinação que vai fazer mal para a saúde da nossa microbiota. Quando a gente tem um equilíbrio no consumo de fontes de proteína animal e vegetal, a gente consegue ter uma alimentação onívora, um padrão dietético onívoro com qualidade que vai preservar o equilíbrio da nossa microbiota intestinal e, consequentemente, a nossa saúde. Agora, se o seu paciente deseja se tornar vegetariano, a gente vai trabalhar com essa transição, sabendo que ele vai ter uma dieta que vai ter uma maior facilidade de promover uma microbiota mais saudável do que no padrão onívoro. Mas, lembrando novamente, é super possível no padrão onívoro a gente conseguir ter esse equilíbrio de consumir alimentos fontes que tragam o equilíbrio na microbiota intestinal. O recado que eu quero trazer com este vídeo é que não existe o vilão e o mocinho. Existe o equilíbrio. E cada vez mais a gente vê que na nutrição o equilíbrio é que vai determinar a saúde ou a doença acometendo aquela pessoa, aquele paciente que a gente está atendendo. E a gente tem esse poder de prevenir, trazendo o equilíbrio na alimentação dessa pessoa, trazendo os nutrientes importantes para a manutenção da saúde dessa pessoa. E é esse o nosso papel. Mostrar para o paciente que ele precisa ter equilíbrio nos alimentos para que ele possa ter saúde e viver bastante aí com qualidade de vida. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like para saber que você gostou e para eu fazer mais vídeos como esse. Se você tiver alguma dúvida com relação a esse tema, coloca aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar responder. E também pode me sugerir vídeos, eu adoro quando vocês sugerem vídeos e eu adoro fazer vídeos com os temas que vocês trazem para eu poder explicar mais para vocês. Se você é novo nesse canal, caiu de paraquedas nesse vídeo, se inscreva aqui nesse canal. A gente tem vídeo toda quinta-feira falando dessa temática de modulação da microbiota intestinal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!